A gente não formou pensando que ia ter que vender faceta e que ia ter que, mesmo sem o paciente precisar, ia ter que vender 12 facetas, 20 facetas, porque você precisa de dinheiro, brigando por preço, muitas vezes tendo que fazer mais barato, né? E aí não consegue entregar um bom trabalho porque tem que fazer rápido, porque precisa de volume, né? Então, não é isso que você sonhou pra você, não é isso que eu sonhei pra mim. Então, a minha faculdade foi muito difícil. Foi sempre pegando ônibus, carregando aquela maleta pra cima e pra baixo. Minha maleta já abriu no ônibus, caiu o instrumental pra todo lado. Eu, na hora que fui descer do ônibus, já teve enxurrada, levou minha sandália. Também, quando eu fui descer do ônibus, o ônibus arrancou e eu caí. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre mim, é uma coisa que eu não faço muito aqui. Normalmente, se vocês me verem aqui, eu tô sempre falando de facetas, cimentação, que mais? Remoção de tecido cariado, enfim, sobre odontologia de uma técnica, né, de uma maneira geral. Ou falando alguma coisa dos meninos, da Helena e do Tarcísio, que são meus filhos, mas poucas vezes, né, eu venho aqui para me apresentar. E aí você que me segue há muito tempo fala assim, mas se apresentar o quê? Você já tem tanto tempo, a gente já sabe tudo de você, a gente sabe mais da sua vida do que qualquer amigo íntimo seu que a gente tá aqui acompanhando todo dia, o dia a dia. É verdade, vocês que estão aí comigo há muito tempo, né, realmente não dispensa apresentações, mas tem muita gente chegando aqui no perfil, e isso é muito bom, eu fico muito feliz com isso. Tem muita gente nova chegando, gente que não me conhece, gente que às vezes se interessou por uma postagem, por uma foto, né, e tá aqui, mas às vezes tá aqui meio que sem entender muito bem, com aquela sensação de estar pegando o bonde andando. Então eu quero me apresentar, né? Como eu disse pra vocês, eu faço isso poucas vezes, mas eu gosto de fazer isso principalmente quando eu percebo que tem muita gente nova chegando, que é o caso de agora. Então, o que eu posso dizer pra vocês? Que eu vou contar a minha história. Minha história deve ser muito parecida com a história de cada um de vocês, né? Colegas dentistas ou acadêmicos ainda que talvez estejam assistindo. Mas eu me formei em 2008 na UNB aqui em Brasília, eu moro em Brasília, nasci em Belo Horizonte, morei em Belo Horizonte até os 17 anos e depois vim para Brasília, onde eu moro até hoje e não pretendo mudar, pelo menos não tão cedo. Eu tenho 37 anos, então eu mudei para cá, eu tinha 17, então eu já tenho 21 anos, na verdade, que eu moro em Brasília. Eu cheguei aqui em novembro do ano 2000, então eu fiz o último ano do ensino médio aqui em Brasília e logo fiz vestibular. Demorei um tempinho para entrar na faculdade, mas consegui. Entrei na UNB, Universidade de Brasília, que é a Universidade Federal aqui do Distrito Federal, né? E aí, aqui de Brasília. E aí eu me formei em 2008, saí de lá. Quando eu saí, todo mundo sabe, todos vocês sabem onde a gente cai quando a gente se forma. A gente cai no mercado de trabalho, sendo que nós somos a pior categoria do mercado de trabalho, porque nós somos os recém-formados, né? Então, não é fácil, né? Uma situação delicada que a gente encontra, porque a gente, durante a faculdade, a gente espera, a gente planeja, né? A gente sonha com muita coisa. E quando a gente se forma, muitas vezes é um choque muito grande, né? Um choque de realidade muito grande. Que eu vinha me preparando para o pior desde sempre. Isso é uma característica minha. Então, só um parênteses, se eu tiver um tratamento aqui, eu for entrar para fazer um tratamento, que eu vou, por exemplo, remover o núcleo metálico, fazer uma biobase num dente e colocar uma coroa. Eu já vou com tudo preparado para o pior. Eu já vou pensando, não é que eu vou pensando no pior, que eu sou pessimista, não é isso. É porque minha estratégia é fazer o meu cérebro estar sempre preparado para o pior, para agir, caso aconteça o pior, e também para, caso qualquer coisa diferente disso, né, que eu saiba valorizar aí as conquistas e tudo. Mas isso fugiu totalmente da história da minha vida. O que eu quero dizer para vocês é que quando eu me formei, eu já estava esperando o pior, que eu fazia estágio na época, no último ano de faculdade, eu fazia estágio no Senado Federal aqui em Brasília, que um paciente meu que conseguiu esse estágio para mim, ele era meu paciente da clínica de dentística, e aí, por uma longa história que eu não tenho como contar aqui, mas eu sei que ele teve essa oportunidade, eu pedi, né, eu pedi muito, e ele falava, mas é como se fosse assim, ele falava, mas eu não tenho eu não tenho esse poder todo, né? Eu não conheço tanta gente assim lá para poder arrumar o estágio para você. E da noite pro dia, na política acontece isso, né? Da noite pro dia,
ele era assessor de alguém importante. Eu sei que essa pessoa importante virou, acho que, presidente do Senado na época, e aí ele conseguiu esse estágio para mim, que até então era só por indicação lá, indicação política e tudo. E por que eu tô dizendo tudo isso? Porque o estágio, foi a época que eu fui mais rica na minha vida, porque eu ganhava ali, acho que era um salário mínimo, enfim, era uma coisa assim, era menos de R$1.000, mas há 10 anos atrás, né? E pra mim, que não tinha, assim, meus gastos eram poucos, né? Era gasolina, sei lá, minhas coisinhas, assim. Então, foi uma época que aquilo ali eu tava vivendo muito bem, né? Eu tinha tirado o pé da lama, como se fosse isso, porque a minha faculdade foi muito difícil. Foi sempre pegando ônibus, carregando aquela maleta pra cima e pra baixo. Minha maleta já abriu no ônibus, caiu o instrumental pra todo lado. Eu, na hora que fui descer do ônibus, já teve enxurrada, levou minha sandália. Também, quando eu fui descer do ônibus, o ônibus arrancou e eu caí. Então, tudo isso que vocês imaginarem, assim, de estresse na época de faculdade, de dificuldade na época de faculdade, eu passei, né? Então, quando eu comecei a entrar no Senado, foi quando eu comecei a andar de carro, inclusive, porque eu tinha dinheiro para poder pagar a gasolina, né? Então, eu estava vivendo, assim, muito bem. E meu senso de dificuldade, assim, de que ia ser difícil o início na odontologia era tão grande, que meu objetivo era só conseguir um emprego, um trabalho que eu ganhasse pelo menos que eu tava ganhando no estágio, que era o que eu já tava mais ou menos acostumada. E aí, o que vocês acham que aconteceu? Eu comecei numa clínica, depois eu vou contar pra vocês como foi que eu comecei nessa clínica. O fato é que eu comecei, a clínica atendia convênio, então o convênio vai demorar às vezes 3 meses, na minha época era assim, às vezes até 90 dias para poder pagar um procedimento que você já fez, né? Quando paga, porque tem às vezes que eles recusam a pagar, que são as glosas, né, e tudo. E eu sei que eu recebi R$300. E lá no Senado eu devia receber uns 900, quase 1.000. E aí foi R$300. Eu falei, meu Deus do céu. Mas aí eu sempre com aquela esperança. Eu tenho uma coisa, eu posso estar na dificuldade que for, mas eu não largo, sabe? Eu sei que vai melhorar, porque se eu tô fazendo a minha parte, vai dar certo. Não existe outra possibilidade. Eu não negocio com outra possibilidade aqui dentro da minha cabeça. Só existe uma possibilidade que é dar certo, tem que dar certo. Então, foi assim nos primeiros meses, né? Mas eu não focava naqueles R$300 que eu ganhei aqui naquele mês. Eu focava que quando somasse tudo, junto com os outros procedimentos e desse o tempo lá do convênio, que aí, do convênio pagar, que eu ia receber mais e que eu tava só começando. Daqui a pouco eu ia conseguir atender mais rápido, atender num lugar melhor, que eu pudesse ganhar mais. Então, eu sempre estive aqui, mas eu sempre estive com a mente mais na frente, né? Ou seja, por exemplo, nesse momento da minha vida, eu tô aqui, eu sou uma professora, basicamente uma professora de Instagram para vocês, né? E tô aqui no meu consultório. Mas isso é onde eu tô hoje, mas onde eu estou visualizando é aqui muito na frente, né? Que é coisas melhores para o meu consultório, um alcance melhor para o meu trabalho de ensino, né, aqui na internet também. Enfim, uma coisa que eu sempre, que eu acho que me ajudou muito ao longo da minha trajetória na odontologia, que eu vou dizer que acho que não está nem na metade, né, então não que eu possa dizer, assim, grandes coisas, mas o que eu já passei até agora é que a gente não deve olhar, quando a gente está numa situação, por exemplo, de recém-formado, por exemplo, você não tem que olhar para o momento e nem olhar para os lados. Porque se você olhar para os lados, você vai ver seu colega que também resolveu fazer concurso para outra coisa porque ele acha que a odontologia não vale a pena. O outro dentista que não deu muito certo, que já é mais velho e mesmo assim a profissão para ele não é boa. Então você olha para os lados, você só vê coisa ruim. Você olha para o momento, tá pior ainda. Então você tem que estar aqui, mas sem olhar para o momento de agora e sem olhar para os lados, olhando para frente. E quem tá lá na frente? Quem tá lá na frente é quem já conseguiu alguma coisa que você quer. Porque se aquela pessoa conseguiu, eu posso olhar e falar, não, mas determinado colega meu também formou na UNB, vamos supor, há 10 anos atrás, e agora é um professor de universidade, por exemplo, e agora tem um consultório, tem um nome. Então, se ele conseguir, eu também posso. Então, eu vou focar, eu vou setar naquilo dali e vou embora, né? Então, foi desse jeito que eu suportei, né, o início da profissão, que foi difícil para mim, assim como é difícil para todo mundo. E vou dizer para vocês,
Hoje a odontologia ainda é difícil. Eu não sei se existe alguma profissão que não seja difícil, mas eu imagino que não, né? E eu acho que a odontologia, com todas as suas dificuldades, ainda é a melhor opção que eu poderia ter feito. E muitas vezes, as pessoas me perguntam, você gostaria que os seus filhos fizessem odontologia? Com certeza eu gostaria, com certeza. Porque eu acho que é uma profissão promissora, em primeiro lugar, gratificante, né? E muito dinâmica, nós não temos... nossa profissão nunca é chata, nós não temos tédio, né? Hoje a gente está fazendo mesmo que deu alguma coisa errada, que deu muito errado, mas a gente está ali se desenvolvendo para tentar resolver aquilo. Então, é uma profissão que exige da gente um crescimento pessoal, profissional nem se fala, mas até um crescimento pessoal também constante, né? Então, é assim que eu vivo, né? Essa odontologia que eu pratico. E, bom, quando eu me formei, então, eu imprimi 20 currículos, coloquei no meu porta-mala, tinha um no milha azul, que eu, né, tinha por causa do Senado, do estágio no Senado. Eu até então não sabia como é que eu ia fazer para poder continuar mantendo aquilo, mas Deus proverá, né, aquilo que eu falei para vocês da mentalidade lá na frente. E aí eu coloquei lá os currículos lá no porta-mala do meu carro. Comprei uma camisa branca e um colar colorido que estava usando na época, porque eu pensei assim, eu vou me arrumar como se eu estivesse indo para uma entrevista de emprego. Aí, lembro perfeitamente da roupa, da calça jeans que eu tava, lembro perfeitamente. Era de tarde, né? Foi uma tarde, e eu saí distribuindo esses currículos impressos. Em todos os lugares que vocês imaginarem, até dar os 20, né? Foi em uma tarde eu consegui distribuir esses 20 currículos. Talvez tenha sido um pouco menos, talvez tenha sobrado um pouco, mas enfim, eu morava na Asa Norte, eu morava na 713 Norte, e aí eu fui andando por toda a Asa Norte, e onde tinha consultório eu ia parando. Então eu entreguei em clínicas grandes, né, dentro de shopping, por exemplo. Eu entreguei para consultório pequeno, entreguei para consultório que só tinha uma cadeira. É como se a pessoa falou assim, aqui só sou eu, né, que não é clínica, eu sou o dentista, você... Não fazia nem sentido eu entregar currículo ali, mas eu estava entregando. E entreguei também no meu vizinho. Embaixo, assim, quando eu descendo do meu prédio, tinha uma ruinha, que é a Rua das Oficinas ali, tinha uma clínica, que todo dia eu chegava de ônibus da faculdade, eu passava por ali. Tinha uma brita, um estacionamento de brita na frente, eu ia andando, todo dia eu via aquela clínica. Subindo e descendo, eu via sempre aquela clínica. Eu falei, vou deixar lá também. E foi lá que me chamaram, foi o único lugar... desses 20 lugares aí que eu entreguei currículo que me chamou. E aí era o meu vizinho, né? Porque ele morava também na mesma quadra, a clínica era na minha quadra, e eu morava lá, e aí eu comecei a trabalhar nessa clínica. Quando eu cheguei, ele falou assim, tá bom, pode vir, pode começar. E aí quando eu cheguei, tinha 2 cadeiras na clínica. Uma o dono trabalhava e a outra tinha um dentista. Então, quando eu cheguei, eu fiquei olhando aquilo, eu falei, gente, mas eu posso vir, eu já tô trabalhando aqui, mas eu não tenho nem cadeira para atender, também não tenho paciente. Tá muito esquisito isso. Mas aí, ao mesmo tempo que eu pensava isso, eu pensava, tá, então, se eu não vou ficar aqui, então se eu não vou falar assim, não, eu vou embora porque não tem cadeira para mim, eu vou para onde? Se eu não tinha outro lugar para trabalhar. Eu falei, vai ser aqui mesmo, eu vou dar um jeito de ficar aqui. Aí, o dono falou assim, é porque eu tô com a intenção... Ele já tinha sido triatleta, né? Ele falou assim, eu tô com a intenção de treinar de manhã e atender só à tarde, ou à tarde, assim, ele só ia atender um período, e eu ficaria no outro período. E o outro dentista da outra cadeira ia continuar lá direto. O que aconteceu, porque quando eu comecei a ver, assim, nos primeiros atendimentos, eu vi o jeito dele, ele jamais, e tanto que não fez isso até hoje, né? Ele é meu paciente hoje, ele vem aqui no consultório às vezes, e vive para odontologia e nunca ia deixar o consultório meio período vazio, né? Então eu já vi que eu não ia ficar no lugar dele durante meio período. Quando foi passando passando alguns dias, acho que uns 2 ou 3, sim, nesse dia eu fiquei como auxiliar. Eu ficava auxiliando um, auxiliando o outro, vendo uma coisa, vendo outra coisa. Acho que eles estavam, ele, né, dono da clínica, estava me testando também para ver, deixa eu ver o que essa menina, que se for uma doida, né? E por falar nisso, eu pensei assim,
Nossa, por que ele me chamou? Ele deve ter me chamado porque ele achou meu currículo bom, né? Eu formei na UNB, né? Eu fui monitora, tenho várias monitorias, tenho curso. Aí eu perguntei pra ele, eu falei, doutor, o nome dele é André, eu chamava ele de doctor. Não, doctor é só quando a gente teve intimidade depois, né? Mas eu falei, doutor André, por que o senhor me chamou aqui pra clínica? Ele falou assim, ele olhou bem pra mim e falou, ele é muito engraçado, até hoje e é a característica dele, ele falou assim, você morava aqui perto? Tinha formado agora, eu chamei porque você morava aqui perto. Eu fiquei tão frustrada, eu falei, meu Deus, eu não tô valendo nada mesmo, né? Mas tudo bem, ali eu tava firme. Eu sei que com poucos dias, o segundo dentista saiu. Parece que ele já queria sair. Do dia pra noite eu tinha uma cadeira o dia inteiro para atender, uma clínica cheia, porque atendia muito convênio. E ali, deixa eu ver como é que eu vou explicar. Aquilo ali foi não posso nem explicar o tanto que eu curti aquilo, sabe? Da noite pro dia, eu era dentista e eu atendia numa clínica, eu tinha um emprego, eu tinha um lugar para trabalhar. Aquilo me dava tanta alegria, eu me sentia tão importante, eu me sentia tão vitoriosa, sabe? Por poder entrar, atender o paciente, como se fosse assim, aqui a dentista sou eu, né? Aquela sensação de ser dentista, sabe? Aquilo foi muito legal. Só que não durou muito, porque foi muito bom durante alguns meses. Acho que quando foi lá, depois de uns 8 meses que eu estava trabalhando lá, eu conseguia ganhar mais ou menos R$1.500 reais, porque às vezes era 2.000, às vezes era 1.000, mas eu conseguia ganhar mais ou menos isso por mês. Eu ia todos os dias, manhã e tarde, menos na terça-feira. Terça-feira eu não trabalhava, porque terça-feira é o dia que eu estava querendo começar um mestrado. Então, era o dia que eu me dedicava para essas coisas. Sim, por que eu queria fazer mestrado? Porque eu não tinha dinheiro para fazer especialização. Especialização ia ser uns 1.500 por mês. A que eu fiz, né, posteriormente. Mas aí, como é que eu ia pagar? Sendo que o que eu ganhava era isso, eu ainda tinha que tinha as outras, tem que viver também, né? Então, eu queria fazer o mestrado, porque o mestrado era gratuito e ainda podia ganhar a bolsa, como eu realmente depois ganhei, né? Como eu consegui. No início eu não ganhava, mas depois eu consegui a bolsa. Então, quando eu vi lá, depois de uns 8 meses, que não estava muito legal, que eu estava ganhando muito pouco, eu falei, gente, eu acho que eu vou tentar uma coisa melhor. E aí, o que eu fiz? A única coisa que eu já tinha feito e que tinha dado certo. Imprimi currículo, só que dessa vez não foi tantos assim, não. Aí comecei a distribuir, mas aí eu só distribuía, que antes eu não tinha critério, não. Era qualquer lugar eu estava dando o currículo. Eu só distribuía em clínicas maiores, em clínicas... Porque eu já me sentia, assim, um pouco... Eu já me sentia, assim, eu não era especialista em dentística, mas eu já sabia fazer uma boa resina, eu já sabia fazer uma boa classe 2, já sabia fazer um pouco de estética em resina também. Então, e estudava muito, né? Então, eu achava que eu já podia ir para uma coisinha melhor. Então, por isso que eu entreguei nessas clínicas. E aí eu fui chamada numa clínica lá no Brasília Shopping, uma clínica bem, bem grande, assim, atendia convênio também, mas era outro tipo de convênio, né? E eu sei que, nossa, enquanto eu ganhava R$1.000, R$1.500 na outra clínica lá, com uma restauração eu ganhava 300 não, porque era metade, né? Então vamos dizer 150, R$200, uma restauração. Na outra clínica lá, eu ganhava R$7 por restauração, metade do convênio, né? Então, nossa, eu pensei assim, eu falei, agora sim, agora minha vida tá resolvida. Só que o que eu não fui ver é que eu não tinha paciente, né? O que eu fui perceber é isso, que o dono falou, eu quero atender só prótese, implante, eu vou te passar todas as dentísticas e daqui a pouco todas as próteses, porque eu quero fazer só implante. Só que isso também nunca aconteceu. E também não é por maldade do dentista, né, dos dois dentistas, é porque isso acontece aqui comigo, aqui na minha clínica onde eu tô. Eu falo assim, eu não quero mais fazer tal procedimento, agora eu vou... É porque a gente vai tentando, a gente vai vendo as estratégias, daqui a pouco eu vejo que não dá pra deixar de fazer, que, na verdade, eu até gosto, né, desse tipo de atendimento, enfim. O fato é que eu me vi naquela clínica chique, que cobrava caro pelos procedimentos, mas eu não tinha paciente, né? Quem tinha muito paciente lá era o protesista, que é o dono, claro, né? E aí eu falei, ai meu Deus do céu, de novo, o que eu vou fazer agora? Eu vou imprimir currículo? Mas eu falei, eu vou imprimir currículo como? Porque eu já entreguei currículo
me chamaram na clínica de convênio, de volume, de muitos pacientes e tudo, muito convênio, não foi bom. Aí agora eu vou numa... Que tipo de... Não sobrou um tipo de clínica, sabe? Dali eu só poderia ir para minha própria clínica. E eu tinha, assim, um total de R$0 para poder abrir uma clínica, né? Para comprar equipamento e tudo. Bom, nesse meio tempo eu casei e aí meu marido me ajudou muito pagando a minha especialização, né? Eu trabalhava, tinha minha bolsa do mestrado, pronto, eu tinha a bolsa do mestrado de uns R$1.200 e trabalhando mais uns 1.500, então eu já tinha ali uns quase R$3.000 por mês, que a gente pagava as nossas contas, né, do dia a dia ali da casa, e ainda sobrava um pouco com o salário dele, né, também, que nessa época era melhor do que o meu. Então, a gente fazia isso e ele me pagou a especialização para mim. Uma especialização que eu fiz de dentística e prótese. Mas eu fiquei muito frustrada, o curso não ensinou o que eu precisava saber. E aí depois eu fui descobrir que nenhum curso vai te ensinar, né? O que vai te ensinar mesmo sempre são coisas... você repetindo e buscando e tentando aprender, fazendo um curso específico de uma coisa aqui, outra ali. Não existe um curso assim que você vai fazer, que você vai aprender tudo, né? Eu fui com a expectativa muito alta para o curso de especialização. E fiquei muito frustrada, porque era muito caro também. Enfim, nesse meio tempo, por fazer mestrado, eu falei, eu posso dar aula, eu preciso de dinheiro. O que eu sei fazer? Eu sei ser dentista e sei dar aula de odontologia, né? Jamais poderia entrar numa faculdade para ensinar, porque eu não me sentia capaz e realmente não era. Então eu resolvi procurar no jornal coisas para dar aula para auxiliar. TSB, ASB, né? Auxiliar técnico de saúde bucal. E aí eu comecei. E foi tão bom, sabe? Eu depois comecei também a dar aula em faculdade, e aí começou essa minha história de dar aula, né? Mas... o que eu vejo que mudou muito da época lá de quando eu comecei, né, aqui com o meu consultório mesmo, que eu alugava, eu sublocava esse espaço aqui, depois o dono daqui foi embora e eu resolvi assumir tudo, né? Foi assim que aconteceu as coisas. Eu nunca investi numa clínica para fazer a clínica do meu jeito, isso nunca aconteceu ainda. Eu ainda quero que um dia eu faça isso. Mas foi assim que eu comecei. E uma coisa que eu percebo que é muito diferente de lá antigamente para hoje é que antes a odontologia para mim era muito tensa e muito sofrida, porque eu sempre estava muito chateada com o resultado que eu entregava para o paciente, nunca era tão bom quanto eu gostaria que fosse, né? E de fato não era bom mesmo, tinha que melhorar muito ainda. Eu vim estudando muito para melhorar muito. E hoje muitas vezes o que eu entrego para o paciente não é um trabalho maravilhoso, mas eu tenho certeza absoluta que é o melhor possível para aquele tratamento dele naquele momento, com aqueles recursos que a gente tem, que a odontologia tem hoje, né? E isso me trouxe uma leveza, uma tranquilidade tão grande que a odontologia passou de um grande pesadelo, né, de uma grande pressão, para uma grande realização na minha vida, a ponto de eu estar aqui hoje querendo ensinar justamente isso, né, para vocês. Como que a gente pode trabalhar, né, dentro da nossa profissão com tranquilidade, com a consciência tranquila, com as coisas corretas, com transparência com o nosso paciente, né? Agora, isso não vai acontecer do dia para a noite, você vai pensar assim, eu vou agora... vou me sentir bem com o que eu entregar para o meu paciente. Não, se você não está entregando um bom trabalho, não vai, né? Então, se você sabe que poderia ter estudado, que tem coisas que você não sabe, né? E por isso o seu tratamento que você está prestando para o seu paciente não vai ter um resultado tão bom, é claro que você não vai se sentir mesmo satisfeito até que você tenha um conhecimento tal de odontologia que te permita ter a certeza de que você está fazendo o melhor possível, o melhor que existe para aquele paciente. E que existe um limite? Existe um limite, sim, certo? Seguramente existe. Pacientes que perderam dentes, que têm a oclusão
que não é ideal. Então tem uma série de fatores que não dependem do dentista que limitam o resultado de um tratamento. E isso é muito diferente do dentista não conseguir entregar o melhor tratamento possível. Ou, às vezes, ele até está entregando, mas ele não tem ciência de que aquilo é o melhor. Por quê? Porque ele não foi ousar estudar, não foi procurar mais, não foi descobrir as melhores alternativas de tratamento para cada caso. E isso a gente só consegue por meio do estudo. Então, eu venho aqui também dizer para vocês que não existe nenhuma solução mágica. Eu não sei dizer para vocês nenhuma solução mágica que vai tornar a odontologia fácil e divertida e rentável, lucrativa do dia para a noite. Isso não vai acontecer. Isso vai acontecer. A odontologia vai ser muito melhor para vocês do que é hoje. Vocês podem ter certeza disso, contanto que vocês se dediquem, né? Mas isso não vai acontecer do dia para a noite. Isso vai acontecer a duras penas. Isso vai acontecer com muito estudo, com muito trabalho, com muito retrabalho, né? E com muita disposição para corrigir e fazer cada vez melhor, né, os seus tratamentos. E isso sim eu posso ensinar para vocês, porque esse caminho eu trilhei, esse caminho da busca pela excelência eu trilhei e vocês, eu tenho como se fosse um pequeno atalho de orientar vocês do que fazer. Agora, sentar, fazer, experimentar, tentar melhorar, só vocês podem fazer por vocês mesmos. Só eu posso fazer isso por mim. Não adianta eu fazer o curso de nenhuma pessoa aprender, se eu aprendi lá teoricamente, mas eu não sentei com o meu paciente, com o sofrimento do meu paciente naquela cadeira e tentei entregar o melhor para ele, vi as minhas limitações, fui pesquisar o porquê daquelas limitações e encontrei os resultados. E agora, para o próximo paciente, eu estou mais capacitada. Esse processo de conseguir isso, esse processo é dolorido, esse processo como eu digo, a gente sua sangue, né? Então não vai ter uma coisa fácil, mas tem um caminho possível que eu já trilhei e eu sou capaz de orientar para vocês trilharem esse caminho de vocês também. Quando eu dei aula na Unip, dei aula na UNB, dei aula na UDF, dei aula em curso de pós-graduação, de especialização, né? Que nenhum desses eram cursos meus, tudo sempre em instituições, cursos de outras pessoas, né? Que obedeciam segundo a ordem de outras pessoas. Quando eu tive filho e vi que eu não podia me dar ao luxo de ficar dando aula só porque eu queria, né? Só porque eu descansava do consultório quando eu ia para a faculdade, eu não podia fazer isso. Eu precisava ganhar dinheiro, precisava que o meu consultório desse lucro e suficiente para poder manter uma casa, 2 filhos e tudo, né? Embora, lógico, tem meu marido que me ajuda, mas daqui a um momento, ele pode morrer, pode não ter, então eu preciso ser capaz de me sustentar. Eu não posso, quando a gente tem filho, a gente não pensa mais com a cabeça da gente é outra. Então, por isso, eu saí, larguei tudo que fosse relativo à docência. Eu não quero dar mais aula em lugar nenhum, porque dar aula é muito bom, eu amo, mas não é lucrativo, eu preciso de lucro, porque eu não tenho uma fonte de renda passiva, né? Preciso trabalhar para poder ganhar dinheiro. Então, saí de tudo. E eu não consegui. E por não conseguir, assim, eu comecei a ficar muito triste, porque eu sinto muita falta. Para mim não tem nada melhor, assim, uma coisa que eu ame mais do que ajudar um dentista. Não é porque eu sou boazinha, eu gosto de ajudar. Não, eu gosto de ajudar também, mas não é por isso. É porque não tem nada que eu goste mais do que poder uma pessoa me contar um problema, falar assim, professora, eu tô com um paciente, aconteceu assim, 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 e eu já ter passado por aquele problema e saber a solução, porque eu sei o tanto que aquilo é sofrido para quem tá passando. Então eu sei também o valor que tem eu poder falar, olha, eu já passei por isso, eu resolvi assim, 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 faz assim e da próxima não faça mais isso que não vai, sabe? Em uma frase, em pouco tempo eu posso entregar tanto e eu não consegui viver sem isso, né? Então eu comecei a fazer isso, porém, fazer isso pelo Instagram, de uma forma bem informal, né? Com perguntas e respostas dos alunos e tudo. Comecei a fazer isso de uma forma bem informal. E qual a diferença entre o Instagram e a faculdade? É que na faculdade eu tinha prova para corrigir, eu tinha hora para entrar, tinha hora para sair, então isso me consumia pelo menos metade do meu tempo, né? E
No Instagram, não, eu fazia isso enquanto eu tava amamentando, depois de amamentar, enquanto o bebê, a Helena dormia, eu vinha, gravava um vídeo, ou então quando eu tava em casa, antes de chegar, um paciente faltava, então, assim, ficou muito fácil pra mim. Tudo bem que também eu não recebo nada, mas eu não recebo nada, mas eu não perco aquilo que eu amo fazer, né? E que me motiva, inclusive, pro dia a dia no consultório, poder estar fazendo sempre uma coisa melhor, poder estar trocando experiência, né? Nos anos anteriores, uma evolução, né? Dessa coisa que eu tô dizendo para você, sempre estudar, sempre tentar melhorar, é que nunca na minha vida eu tinha passado um final de ano sem me descabelar. Todo final de ano tinha um trabalho para entregar, eu me sentindo super pressionada por algum paciente, o protético que não entregava, aquela confusão, aquele sofrimento. Eu nunca tinha passado um final de ano tranquilo, como eu tô passando agora. Por quê? Porque as coisas começam a dançar como música ali no seu consultório, né? Você consegue organizar de uma forma muito... Aí eu fiquei até com a sensação, falei, gente, será que eu tô com menos paciente? Será que eu tô ganhando menos? Não, nada disso. Pelo contrário, todos os pacientes que eu tinha que terminar antes do início do ano, o trabalho chegou, eu provei, ficou bom, eu cimentei, o paciente foi embora feliz. Então... não tem mais aquilo de ficar repetindo e não deu certo, e o que foi, tem que moldar de novo, e o provisório quebrou. Então, eu consigo hoje trabalhar de uma forma muito mais leve, é isso que eu quero ensinar para vocês, porque vocês não têm noção tanto que é bom trabalhar desse jeito. Ah, professor, isso quer dizer, então, que você nunca tem problema? Que nunca chega um paciente para você que te dá trabalho, que te deixa triste, que suga suas energias? Tem, claro que tem. Porque isso não depende do meu trabalho, isso depende da personalidade, das expectativas do meu paciente. Mas eu hoje, de posse de tudo que eu construí, eu consigo olhar para esse paciente e falar, isso aqui, o que esse paciente está querendo é além do que a odontologia, não do que a odontologia consegue entregar. Então esse paciente eu não posso atender, porque esse paciente eu não vou conseguir agradar. Consigo fazer isso de uma forma muito mais leve, muito antes de começar a sofrer com aquele caso, né? E isso também é fruto de um desenvolvimento, de um trabalho, de um estudo constante e de uma obsessão por melhorar, por entregar um tratamento cada vez melhor, né? Então, é isso eu anotei que eu queria falar pra vocês a diferença do final, porque assim como o meu final de ano agora tá sendo muito diferente, eu quero que pra você daqui a um tempo, não sei quanto tempo, cada um tem o seu tempo, mas pra você daqui a um tempo que você chegue nesse estágio da sua profissão e se sinta bem, fala, nossa, o quanto eu tô lutando todo dia aqui nesse consultório, todo dia, resolvendo um problema, resolvendo outro, mas olha, como tá sempre melhorando, olha como os problemas são cada vez menores, olha como eu consigo identificar um problema cada vez mais cedo e me livrar dele antes dele virar um problema grande, né? Então, e isso, gente, não é fazendo curso de habilidades, de convencimento, de persuasão do paciente, vendas. Não, gente, pelo amor de Deus, não é nada disso. Isso é aprendendo, o conhecimento vende, não existe nada que venda mais do que o conhecimento. Não existe nada que venda mais para o seu paciente entre uma mesa e uma cadeira aqui, como eu tô aqui no meu lugar, né, onde eu fico, e aqui na minha frente, onde fica o meu paciente, não existe nada que venda mais para ele do que ele perceber que eu sei o que eu tô fazendo, que eu sei o que eu tô falando, né? Não é entregar o café na hora tal, não é ter uma cadeira da marca tal, uma poltrona na recepção que vai impressionar seu paciente, não é você ostentar para o paciente pensar que você tem muito dinheiro, então você ganha muito, porque você é muito boa, entendeu? Tudo isso que eu tô falando para vocês são técnicas que eu vejo em alunos me contarem, né, que fazem cursos de marketing e que aprendem isso. Eu tô dizendo para vocês que isso não vende. Ou se vende, que eu não sei porque eu também nunca testei, né? Mas ou se vende, após a venda não te dá a tranquilidade que te dá aquele paciente que comprou o tratamento de você, porque ele sabe que você vai entregar para ele, que você sabe o que vai entregar e que vai entregar o que ele está esperando, porque você também soube modular as expectativas dele, né? Então, é isso que eu tenho, né, para ensinar para vocês. Bom,
O último curso que eu dei, 2 cursos de clínica de laminados, que foram cursos que eu amei fazer, que os pacientes ficaram satisfeitos, que os alunos aprenderam muito, que eu só tenho elogios. Mas o que eu penso desse curso? Eu não pretendo parar de fazer, esse curso vai continuar existindo. Mas por que eu fiz um intervalo agora? Porque esse curso é muito trabalho, muito trabalho. Eu não tenho medo de trabalho, o problema não é que é muito trabalho, o problema é que é muito trabalho para entregar uma riqueza muito grande, tanto de conhecimento para os alunos quanto de tratamento para os pacientes, para entregar essa riqueza, mas para pouquíssimas pessoas. A maior turma de curso clínico que eu já consegui fazer até hoje foi para 9 alunos, que foi a última. Não porque eu não tinha mais, eu poderia ter inscrito um monte de gente, tinha um monte de alunos querendo fazer inscrição, mas eu não tinha condições de orientar mais do que 4 pacientes ao mesmo tempo, né? Então, o tanto de gente que tem aqui nesse Instagram, o tanto de gente que tem me perguntando, o tanto de gente que tá, sei lá, do Amapá, de outros países eu ainda não tive alunos. Eu tenho que foram morar fora depois, eu tenho. Mas eu não tenho alunos, eu não sou fora do Brasil conhecida, mas aqui no meu perfil tem gente de todos os estados e muita gente. Como que eu vou fazer para poder transferir esse conhecimento que eu tenho e que eu sei que salva vidas, né? Igual eu sigo uma consultora de imagem que fala assim, salva mais vidas que cinto de segurança. Algumas, tipo, sei lá, um blazer ou uma coisa, ela fala de roupa, né? Eu falando aqui de odontologia. Então, eu não posso deixar de entregar tudo isso que eu sei que pode agregar tanto na vida de vocês, e sei que agrega porque no Instagram já é como se fosse uma prévia, como eu consigo vislumbrar o quanto eu posso entregar, porque com o pouco que eu entrego no meu dia a dia gratuitamente, eu recebo depoimentos de grandes transformações no dia a dia clínico, né, desses dentistas, desses profissionais que estão aqui junto comigo no dia a dia, né? Então, por não me contentar mais durante um ano inteiro, conseguir entregar isso para 9 alunos, eu resolvi migrar, resolvi vir aqui para o digital também. Como eu disse para vocês, eu nunca vou deixar o presencial. Mas eu consegui, eu tive esse incentivo de vir para essa plataforma digital, né? Por causa do que eu vislumbrei, da quantidade, o alcance que eu posso ter. E que presencialmente é muito limitado, né? Muito mais limitado. Bom, então é isso. Queria dizer para vocês também que um dos motivos que eu quero fazer esse primeiro curso gratuito também é porque eu sei que muita gente tem acesso aqui eu quero que vocês percebam a transformação, a mudança de mentalidade que vocês podem vir a ter, né, que vocês vão ter já nesse curso, nesse primeiro curso gratuito, que tem conteúdo que nem assim, a maioria dos cursos pagos em odontologia não tem esse nível de informações que eu vou dar para vocês, que são coisas novas, são coisas embasadas cientificamente. Do que eu tô falando? De não usar mais pino, de de usar a odontologia biomimética, de cimentar com resina, de usar sempre o articulador. São coisas que você pode fazer um curso de laminados cerâmicos, né, em alguma instituição famosa, com um professor famoso, e não vai nem ouvir falar disso, porque isso é um conhecimento, isso é ouro, gente, isso é ouro. Isso também isso que eu ensino a fazer também mudou muito a minha vida em relação à consciência tranquila que eu tenho do tratamento que eu tô fazendo no meu paciente. Eu sei que eu vou desgastar menos dente, que eu vou expor menos raízes à fratura ao não usar pino, que eu vou conseguir entregar um trabalho mais bonito usando o articulador, um trabalho com mais durabilidade, né? Cimentando com resina, usando isolamento absoluto. Eu durmo tranquila, porque com todas as ferramentas que eu usei, se eu ainda tiver um insucesso, não como é que eu vou dizer? Não foi culpa minha, não foi culpa, não foi falta de aplicar nenhum conhecimento em nenhum momento. Tudo que existe de bom foi aplicado naquele tratamento. Posso errar? Posso. Eu posso, por exemplo, pegar uma broca um dia, começar a preparar um dente errado, que era outro dente. Meu Deus, por ser humana, eu posso errar a qualquer momento. Agora, os erros, eles vão ficando cada vez menores, cada vez mais raros e cada vez mais passíveis de
de correção, né? Porque o domínio que a gente tem de teoria, de cartas na manga que a gente tem para poder oferecer um tratamento bom, vai aumentando cada vez mais e isso não tem fim, né? Isso é ilimitado. Então, eu quero que mais pessoas estejam com acesso a esse curso, que inclusive por isso que é gratuito, porque eu quero muita gente com esse pensamento, eu quero muita gente vendo que essa odontologia é a odontologia que a grande maioria de nós formou pensando em executar. A gente não formou pensando que ia ter que vender faceta e que ia ter que, mesmo sem o paciente precisar, ia ter que vender 12 facetas, 20 facetas, porque você precisa de dinheiro. E aí você vai, faz isso, brigando por preço, muitas vezes tendo que fazer mais barato, né? E aí não consegue entregar um bom trabalho, porque tem que fazer rápido, porque precisa de volume, né? Então, não é isso que você sonhou para você, não é isso que eu sonhei para mim. Então, tem como a gente viver dignamente de uma odontologia sustentável, honesta, né? Ética, tem como a gente viver assim. E com 100% de transparência em relação ao nosso paciente. Talvez eu não consiga ficar multimilionária, como eu poderia ficar, por exemplo, se eu tivesse uma clínica popular e colocasse uma estratégia de venda e colocasse um monte de dente. Poderia, mas não é isso que eu quero pra mim. E se é isso que você quer pra você, esse curso aqui, meu perfil também não é pra você. Porque eu não vou ensinar aqui a fazer aquilo que é mais rápido e mais lucrativo. Eu vou ensinar a fazer aquilo que é o melhor. E por isso, você pode ser, já que você está fazendo o que tem de melhor, você pode ser o que cobra o mais caro, porque vai ter um paciente ali para te pagar. E não é porque, eu vou ter um paciente para me pagar porque eu vou atender só o público, a classe A, não. Você vai atender só aquelas pessoas que estão dispostas a investir o que elas têm em saúde, estética e longevidade e durabilidade, num bom tratamento, né? Então, meus pacientes não são todos pacientes que têm muito dinheiro, a maioria deles é como nós, é paciente que vive a vida normal, tem um salário e não são grandes empresários multimilionários. Eu não atendo esse público, mas eu posso garantir para você que 100% do meu público é um público que valoriza muito a odontologia, que valoriza muito a saúde bucal. Então, isso que vocês falam, eu me sinto desvalorizado porque o paciente só quer saber de preço, tudo isso eu posso falar contra isso, eu não vejo nem passar perto de mim. Esses pacientes, eles nem chegam aqui no consultório, porque existe toda uma estrutura que você vai montar, assim, naturalmente você vai montar para que os pacientes que te procurem sejam os pacientes que vão pagar mais caro, não que eles têm dinheiro sobrando, mas porque eles sabem que aquilo vale, né? Então, se ele sabe que vale, ele não vai te desvalorizar, ele não vai dizer que o outro cobra mais barato, ou que esse preço tá abusivo, ou que não, nada disso. Ele sabe que aquilo é justo, né? Então, isso é muito bom. Viver assim da odontologia é muito bom. E eu sei que muitos de vocês estão muito aquém disso, então o que eu estou oferecendo é muito melhor do que o que onde vocês estão. Mas entendam que não é nenhuma promessa mirabolante, né? E se não for dentro dessa odontologia que eu aplico, que é o que eu faria, que eu gostaria, a odontologia que eu gostaria de receber em mim, nos meus dentes, por exemplo, se eu tivesse um molar, como que eu mostrei hoje aí nos stories, né, pra vocês, um molar que só tem a raiz, o que eu quero? Eu quero isolamento absoluto, biobase, uma coroa bem feita, bem adaptada, que vai durar aí muitos anos, é isso que eu quero. Eu não quero um pino de qualquer jeito, um pino metálico, uma coroa metalocerâmica. Eu não quero que extraia aquela raiz que ainda tá boa para fazer um implante. Então, você não quer, você quer ser reconhecido pelo seu trabalho e receber de uma forma justa por ele. Então, se é isso, pode vir comigo, que isso aí eu já consegui, isso aí eu sei como conseguir, isso eu sei te ensinar. Tá bom, gente? Então é isso, quero muita gente aqui nesse início, né, nesse curso inicial, que é o Laminados Cerâmicos, uma abordagem biomimética. Quero muita gente aqui, porque daqui vai vir muitas coisas, vão acontecer boas. Um caminho, né, tá aberto para você trilhar e conseguir essa odontologia que você, quem sabe, já até desistiu, né? E tá vendo aqui nesse perfil uma nova chance, né? Dá uma nova chance para uma nova odontologia. Pode confiar que eu já tenho, mesmo sem nunca ter feito esse curso, eu já tenho muitos depoimentos assim.
sem ter... Então eu já sei que essa transformação aconteceu com muitas pessoas gratuitamente. Gratuitamente eu digo naturalmente, no dia a dia, sem nenhum conteúdo direcionado, como eu fiz aqui nesse curso. Então é por isso que eu tenho muita expectativa de que vocês vão gostar muito. Sua amiga vai ficar com raiva de você quando souber que você fez o meu curso, que era inclusive gratuito, e não avisou para ela. Essa é a sua última oportunidade de convidar a sua dupla de faculdade, sua dupla da especialização, seu grupinho de algum curso que você fez. É a última oportunidade de você colocar disponível para as outras pessoas essa oportunidade incrível que é esse curso Laminados Cerâmicos, uma abordagem biomimética. E depois que você compartilhar, escreve aqui nos comentários me avisando que você já compartilhou com seus amigos. E vou gostar de saber. Um abraço.